Qual é o melhor software para trabalhar com projetos mecânicos? No vídeo de hoje nós vamos abrir aqui o Inventor e o SolidWorks. Nós vamos criar a mesma peça nos dois softwares para que a gente possa comparar eles, que são os softwares mais utilizados para projetos mecânicos no Brasil. E também vou falar de outros softwares com vocês, principalmente para você que é um estudante de engenharia mecânica ou um engenheiro mecânico recém-formado, quer começar a atuar na área de projetos mecânicos, ou é um técnico, um profissional da indústria que quer dar os seus primeiros passos na área de projetos. Eu vou desmistificar essa história de qual é o melhor software de projetos mecânicos, vamos comparar eles e você vai saber exatamente qual caminho deve seguir para começar na área. Eu sou o Eric Souza, engenheiro mecânico, MBA em gestão de projetos, com mais de 15 anos de experiência na área de projetos mecânicos. Você está no momento perfeito para construir uma carreira sólida, respeitada e muito bem paga no mercado mais promissor da indústria. Então bora lá, vamos colocar a mão na massa. Essa aqui é a cabeceira de uma ponte rolante, que é um dos projetos que a gente faz dentro do Fábrica de Projetistas, que é a nossa formação completa em projetos mecânicos. Se quiser saber mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então o que é isso aqui, pessoal? É um movimentador de uma ponte rolante, tá? Aqui eu tenho um motorredutor, que ele transmite um movimento, que ele gira esse pinhão, e esse pinhão transmite o movimento para essa roda dentada, né, através dessas engrenagens de dentes retos, e a roda, né, gira aqui a nossa cabeceira, e a outra roda ela é movida, né, conforme uma roda gira, a outra gira também. Então a gente tem uma ponte rolante, uma cabeceira de um lado, outra do outro, e entre elas uma viga caixão, tá? Só para vocês entenderem aqui do que se trata. Então a gente vai modelar aqui o eixo, vamos pegar o eixo ali da roda motor. Vamos fazer um corte aqui, vou selecionar aqui a vista de seção, e aí eu vou selecionar uma face aqui para fazer o corte, tá? Eu seleciono a face, arrasto, depois eu vou explicar para vocês os comandos, tá, pessoal? Mas aqui é só para cortar aqui, para enxergar aqui o eixo, ó. Eu tenho um eixo que ele vai aqui, ele passa de um mancal até o outro. Vocês podem ver que a gente tem um anel elástico aqui que segura o eixo, tá? Aqui tem espaçadores de nylon e a gente tem uma chaveta aqui no centro do eixo que segura a roda dentada, tá? Então a chaveta que faz a transmissão aqui entre o eixo e a roda dentada, e aqui o mancal, né, para segurar o eixo, mancal com rolamento, e para o eixo não andar nem para um lado nem para o outro, a gente tem os anéis elásticos aqui na ponta do eixo, tá? Vamos abrir o eixo aqui, vou selecionar ele, vou dar um open. Ó, aqui está o eixo, ó, o rasgo para chaveta, o rasguinho para anel elástico, tá? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês então a diferença, né, entre o SolidWorks e o Inventor. Então eu vou fazer uma chapa reta primeiro, ali um flange, tá? E aí depois de fazer o flange, a gente faz esse eixo aqui então, tanto num software quanto no outro. Então vamos lá, arquivo, ó, como que faz aqui dentro do SolidWorks, tá? Primeiro aqui, ó, o zoom, o screw do mouse. O screw para frente aqui ele afasta, o screw puxando, né, para nós aqui, girando. O screw é a rodinha do mouse, tá? Deixa eu trocar de tela aqui para vocês verem. A rodinha aqui do mouse é o screw, tá? Então, ó, quando eu giro o screw para frente ele afasta e para cá ele aproxima. Aí eu segurando o shift, tá? Eu segurando o Ctrl eu movimento. Ah, movimento ele, seguro o Ctrl, o screw do mouse eu movimento. E se eu só segurar o screw do mouse eu giro. Então eu consigo girar, consigo movimentar a peça e consigo dar zoom, tá? Mesma coisa no conjunto, ó, aperto Ctrl Tab e eu volto para o conjunto. Aí a mesma coisa, ó, tiro o screw do mouse, ó, puxo o screw do mouse, conforme eu rodo ele eu afasto e aproximo. Se eu segurar eu giro, se eu segurar o Ctrl e o screw do mouse junto eu movimento, tá? E com isso a gente faz qualquer movimento aqui de aproximação, de giro, tá? Então é assim que a gente utiliza. Eu já trabalhei com mouse 3D também, que é um outro mouse que a gente fica aqui na outra mão, que a gente consegue movimentar, tá? Aí vocês vão ver que os softwares são bem parecidos, tá? Então vamos lá, vamos voltar para nossa peça nova. Eu fui em arquivo, novo, tá? Vou fazer de novo aqui, ó, arquivo, novo, seleciono peça, ok, tá? Aí eu venho em esboço, venho aqui em esboço e seleciono primeiramente aqui o plano que eu quero fazer o esboço.
Eu vou fazer primeiro um flange, tá, antes de fazer o eixo, para a gente poder comparar os dois softwares ali com a ferramenta de extrusão. Depois a gente faz um eixo. Então eu vou selecionar aqui, ó, plano superior. Ok, aí eu vou fazer aqui um flange. Vou selecionar um círculo, fazer um flange redondo. Seleciono o círculo, venho aqui no centro, aperto o botão esquerdo do mouse, arrasto, aperto novamente. Venho aqui, clico no centro, arrasto, clico novamente. Tá? Então aqui eu fiz os dois círculos. Aí eu venho aqui com dimensão inteligente e vou colocar os diâmetros. Seleciono aqui, clico e vou digitar aqui 200, tá? O diâmetro externo. Enter. Vou selecionar aqui o diâmetro interno, arrasto, clico e digito 150. Enter. Pessoal, aqui eu estou fazendo só para mostrar o software para vocês, tá? Quando a gente vai desenvolver um projeto, cada dimensão tem um porquê, tá? E aí dentro do Fábrica de Projetistas, que é a nossa formação completa, eu vou explicando o porquê de cada dimensão e as aulas são através de projetos reais. Então os alunos aprendem realmente como desenvolver, como criar o projeto de verdade, tá? Mas aqui a intenção é mostrar, comparar os softwares com vocês. Então eu criei um esboço, né? Criei os dois círculos ali. E aí eu posso fazer a furação já desse flange aqui mesmo nesse esboço, ou posso fazer depois o furo, né, e fazer um pattern do furo também. A gente pode escolher, tá? Eu vou fazer a furação aqui mesmo no esboço. Então vou vir aqui em círculo, vou clicar aqui, ó. Se eu vir aqui com o mouse para próximo do centro, ele já cria um pontilhado ali, ó, para garantir esse alinhamento. Clico com o botão esquerdo, arrasto e clico novamente. Fiz o círculo. Aí eu vim aqui em dimensão inteligente para colocar o diâmetro aqui. Vou colocar diâmetro 12, que é para um parafuso M10, tá? Normalmente a gente coloca 12 para ter uma folga. Aí eu quero que ele esteja alinhado, né, com esse cara aqui, ó. Mas só que se eu não botar nada para garantir esse alinhamento, ele vai ficar solto, ó. Eu preciso prender ele. Então eu vou criar uma linha, vou clicar aqui e vou clicar lá em cima, ó. Criei uma linha, tá? Que une, ó, a parte extrema aqui do nosso círculo, a parte central aqui da circunferência ali em cima e o centro. Agora eu vou clicar nela e vou transformar ela em geometria de construção. Aí, ou seja, ele não é uma linha da peça, é só uma geometria que vai me auxiliar na construção da peça. Agora eu seguro aqui, ó, no centro esse círculo, arrasto aqui e solto, ó, ele já criou aqui, ó, uma condição, né, uma relação dizendo que o centro aqui desse eixo, tá, é alinhado, né, com essa linha que eu criei, tá? Então ele já estou garantindo que ele está ali no centro. Agora eu venho aqui em dimensão inteligente, seleciono aqui, ó, este círculo e seleciono aqui o ponto aqui final da minha linha, certo? Que é o centro, né, do círculo, e clico para colocar qual a distância aqui do centro da minha furação até esse centro. Eu vou colocar aqui que a distância vai ser... eu quero que o furo fique no centro aqui, tá? Se eu tenho 200 e aqui eu tenho 150, o meu centro aqui é 175, certo? Então se eu colocar 175 dividido por 2, vou colocar aqui o dividido por 2, Enter. Ó, 87,5. Por que 175 dividido por 2, Eric? Porque eu tenho 200 num diâmetro, 150 no outro. Então eu tenho 50 aqui de largura. Metade dessa largura é 25, certo? Então 200 menos 25, 175 é o meu diâmetro aqui. Como eu estou colocando a distância até o centro, eu tenho o raio. O raio é metade do diâmetro. Metade de 175, eu coloquei na cota ali 175 dividido por 2. Ele já coloca ali o valor, 87,5. Então a cota que eu coloco aqui pode ser uma conta, né? Ó, eu coloquei 175 dividido por 2. Ó, e dei Enter. E ele automaticamente já calculou. Certo? Então, agora... eu posso criar o recurso direto daqui, mas eu quero, primeiramente eu tenho que fazer os outros furos aqui, né, do flange, tá? Então como que eu faço para esses furos? Eu tenho que criar mais um furo e ir colocando as cotas em todos, Eric? Não. A gente tem um comando aqui que se chama padrão linear de esboço, ó, padrão de esboço linear. Aí eu tenho linear e eu tenho o padrão de esboço circular, é esse aqui que nós vamos utilizar. Então o padrão de esboço circular, aí ele pede aqui para mim, ó, parâmetros. Eu vou selecionar aqui primeiramente o círculo, que aí ele sabe que é na volta desse círculo aqui que eu vou fazer, que eu vou copiar, né, a minha entidade. E aqui em entidade para padrão, vou deletar aqui ó, o círculo que está selecionado. Deixa eu dar aqui um delete.
que ele achou que eu selecionei o círculo como uma entidade que eu quero copiar, mas não é, é o furo. Tá, então agora sim, ó, cliquei no furo, ele já identificou e já selecionou aqui, né, esse centro aqui como o centro de giro para minha furação. Mas não são 4 furos, são 6. Então aqui, ó, na esquerda, em vez de 4 aqui, eu digito 6. Ok. Ó, já fez os 6 furos do meu flange, tá? Agora eu venho aqui em recursos, ó, vocês estão vendo que a gente está na base esboço. Isso aqui vocês vão encontrar em qualquer software, tá? Até nos softwares de 2D, como o AutoCAD. Linha, círculo, spline, retângulo, arco, elipse, oblongo, polígono, aqui para fazer raio, para fazer chanfro, aparar a entidade, estender a entidade, né? Que é o trim, extend, offset, espelhar. Vocês podem ver em outro software, pode ter o nome de mirror, padrão esboço linear, padrão de esboço circular. Vocês pode estar outro nome, mas as ferramentas são as mesmas, tá, pessoal? Então vocês vão ver ali agora, quando a gente comparar os softwares, que as ferramentas que a gente tem para criar o esboço, assim como as ferramentas que a gente tem aqui em recursos, ó, que é ressalto, base extrudado, ressalto base revolucionado, ressalto base varrido, vai ter outros nomes ali, loft, mas vão ser corte extrudado, vão ser as mesmas ferramentas, tá? Fillet, né, que é para fazer chanfro, para fazer raio. Então, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar? Primeiro a gente fez o esboço, agora a gente vem em recursos, vamos utilizar ressalto base extrudado, tá? Que algum outro software pode ser o Extrude. Então aqui, ó, ele já criou aqui, já selecionou, né? Eu já estava com o esboço selecionado, e aí eu posso tanto clicar aqui nessa setinha e, né, aumentar, diminuir. Opa, eu selecionei o centro ali, ele ia fazer o furo no centro, né? Não é isso que eu queria. O que eu queria era exatamente o que a gente tinha antes. Agora eu selecionei, ele ia fazer um flange inteiro sem os furos, né? Então como que eu faço para selecionar os furos junto? Eu seleciono tudo aqui, ó, tá? Ou dou um esque e volto ali para o meu esboço, ó. Estou no esboço, recurso, ressalto base extrudado. Ó, aí sim, aí ele selecionou o esboço inteiro para fazer a extrusão. Agora está com os furos novamente, tá? E aí, se eu clicar aqui no meio, ele vai selecionar essa outra área. Não é isso que eu quero. Eu quero é alterar o comprimento aqui. Então, eu posso colocar aqui um flange com 20 milímetros de espessura, tá? Mas não é isso, né? A gente tem chapas, né, pessoal? E vocês vão saber, vocês vão aprender junto comigo aqui, se continuarem acompanhando meus conteúdos, que a gente sempre faz os projetos de acordo com os materiais existentes no mercado. Então, tem chapa de 1/8, de 3/16, de 1/4, né, de 3/8, de meia polegada. Então tem as espessuras, né, das chapas, tem chapas finas também, mas a gente utiliza, né, dos catálogos dos fabricantes para fazer os modelos 3D dos nossos projetos. Se eu vou fazer um projeto que tem viga, eu vou ver lá as vigas Is, as vigas W, as vigas Us, quais as dimensões que elas têm para fazer as dimensões do meu projeto de acordo com os perfis existentes no mercado. Tá? Então eu vou colocar agora aqui 12,7, que é a espessura, ó, 12,5, eu vou explicar por quê. Uma polegada é 25,4, tá? Então meia polegada seria metade, 12,7. Só que as chapas de meia polegada, se tu olhar lá no site do fornecedor, no catálogo do fabricante, ela vem com 12,5 milímetros. E eu faço os projetos exatamente como o material vai chegar para nós, tá? Então, aqui foi um flangezinho de exemplo aqui no SolidWorks, e nós vamos fazer o mesmo no Inventor ali para comparar os dois softwares, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui no Inventor, mesma coisa, novo, Standard, IPT, aqui para criar peça, Create. Mesma coisa, assim como aqui tem chapa metálica no SolidWorks tem chapa metálica, assim como aqui tem montagem no SolidWorks tem montagem, então é a mesma coisa. Agora eu vou criar um esboço. Posso vir aqui, ó, em Sketch, Start 2D Sketch, que é o criar o esboço lá no SolidWorks, tá? E aqui tá em inglês, chama de Sketch, né? No SolidWorks quando é em inglês é Sketch também, quando é em português é esboço. Eu tenho que selecionar o plano. Selecionei o plano, até aqui mesma coisa. Olha as ferramentas aqui, Line, Circle, Arc, Retângulo, Fillet, Chamfer, né? Então tu faz aqui, ó, linha, círculo, arco, retângulo, chanfro, texto, ponto, ó, mover, trim, extend, mesma coisa, offset, stretch, scale, a mesma coisa, pessoal. Retangular, circular, aqui é o circular pattern, né, que é o nosso padrão circular lá, aqui é o circular pattern. Então o mirror, que é o espelhamento, então são as mesmas ferramentas. Então vou vir aqui, ó, em círculo, seleciono aqui o centro, arrasto
ele tá em polegadas, tá? Só deixa eu fazer uma alteração aqui, ó, até vocês já vão aprender isso, ó. Vou finalizar o sketch aqui. File, não, é em Tools, aqui ó pessoal, Tools, Document Settings. E aí vem aqui em Units e altera aqui ó, em vez de int, polegada, para milímetros. E já altera aqui a mass para quilogramas, em vez de libra, tá? Aplicar, ok. Tá? Então agora sim ele vai estar em milímetros. Mas é a mesma coisa que o SolidWorks, tá? Só que o SolidWorks ele já estava configurado. E o Inventor eu instalei agora. Então, Start, seleciono o plano, círculo, centro, arrasta, agora já está em milímetros, ó. Clica no centro novamente, arrasta, aí vem aqui em Dimension e coloca as dimensões. Clica, arrasta, digita 200, Enter, clica no outro aqui, arrasta, digita 150, Enter. Ó, já fiz os dois círculos. E aí agora eu vou fazer o outro furo ali, né, entre os no meio do flange. Seleciono o círculo, venho aqui, clico, arrasto, clico novamente. Dimension, clico aqui no círculo e digito 12, Enter. Tá? Só que mesma coisa que o SolidWorks, né, ele tá solto ali, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma cota do centro ali em relação a ele. Então venho aqui em Dimension, vim do centro em relação ao centro ali, clico e vamos tentar fazer a mesma coisa que o SolidWorks, que era o 175 dividido por 2, né? Dividido por 2, Enter. Ó, ele calcula também, 87,5. E ele ainda está azul. Por que ele está azul, Eric? Porque ele está solto, ó. Eu não coloquei ele aqui no centro, como a gente fez ali com o SolidWorks. Então vamos ter que fazer a mesma coisa. Criar uma linha, seleciona aqui no centro, seleciona ali a parte superior ali do círculo. Depois clicamos na linha, vou clicar com o botão direito e Construction. Mesma coisa que no SolidWorks, só que eu cliquei com ela no botão esquerdo. Aqui no Inventor tem que clicar com o botão direito para selecionar Construction e transformar ela numa linha de construção. Agora eu pego aqui o centro do círculo, arrasto até aqui e solto e ele já vai criar uma relação ali que esse centro aqui do círculo vai ficar alinhado com essa linha. Fechou. Agora é só fazer o nosso Circular Pattern, né, que é o nosso padrão circular lá do Inventor. Então eu venho aqui em Circular e aí eu seleciono aqui o furo. Depois eu clico aqui nessa seta, ó, nessa setinha aqui e seleciono a referência, né? Então ele vai girar aqui em torno dessa referência. Aqui eu posso selecionar se é para um lado ou para o outro. Aqui a quantidade de furos, ó, que já está 6 em 360 graus. Ok, já fez os 6 furos ali, assim como a gente tem lá no Inventor. Mesma coisa, né? Até aqui muito parecido, né? Então a gente pode vir aqui, eu posso finalizar o sketch ou vir aqui em 3D Model e já fazer o Extrude, que era o nosso ressalto base extrudado lá no SolidWorks. Aí que eu só selecionei ali, ó, ele selecionou a face ali já com os furos. E aqui eu tenho que dar a altura, que eu vou botar 12,5, mesma coisa que a gente fez lá no SolidWorks, certo? Vou dar um OK. E aí ele já fez aqui o nosso flange com 6 furos, com espessura 12,5 aqui no Inventor e aqui no SolidWorks. Cadê? Tá aqui. Não, aqui é peça 1. Peça 2, tá aqui. Aqui a nossa peça no SolidWorks, ó, vocês podem ver, com 6 furos, diâmetro 200 externo, 150 interno e os 6 furos. E aqui no Inventor a mesma peça, tá? Então, pessoal, os softwares, eles são muito parecidos, a forma de trabalho deles é a mesma. Aqui no canal tem um vídeo meu comparando ali o NX também, vocês vão ver que o NX também é muito parecido. O SolidWorks e o Inventor, eles são os mais utilizados no Brasil. O NX é o mais utilizado pela indústria automotiva. Tá? E o SolidWorks ele é o mais utilizado, mas o Inventor é muito utilizado também. O SolidWorks ele é da Dassault Systems, o Inventor ele é da Autodesk, o NX é da Siemens. Existem diversos outros softwares como o PTC, né? Existe o CATIA, existe além do NX da Siemens tem o Solid Edge, porque assim, ó, a Siemens ela tem o Solid Edge, o NX, o FEMAP para análise de elementos finitos, a SolidWorks, a Dassault Systems tem o SolidWorks, tem o CATIA.
e tem o PDM Works, que é o gerenciador de arquivos, a Autodesk tem o AutoCAD, né, o AutoCAD da Dassault Systems é o DraftSight. Então existem diversos softwares para a gente trabalhar com projetos mecânicos, mas o que tu realmente precisa aprender, tá? Eu recomendo que aprenda o AutoCAD, que eu ensino também para os meus alunos, porque o AutoCAD ele serve como uma prancheta, tu vai receber muitos desenhos de fornecedores, de fabricantes no AutoCAD, até de clientes, para fazer layouts, etc. Então é importante tu aprender a mexer, pelo menos o básico ali do AutoCAD, e aí aprender o SolidWorks, tá? E o SolidWorks e um pouquinho do Inventor, ou o SolidWorks e o NX, então aprender pelo menos dois, aprender bem um e aprender o básico do outro, porque tu vai ver que a forma de trabalho deles é a mesma, assim como eu mostrei aqui para vocês. Então a forma de trabalho deles é a mesma, tu cria um esboço, depois faz uma extrusão ou faz uma revolução para criar as vistas nos detalhamentos, tu vai ver que é muito parecido, porque tu tem ali na direita a tabela das listas, e aí tu seleciona as vistas e vai criando vista superior, frontal, lateral, faz um corte, faz um detalhe, Se quiserem eu posso fazer uma aula mostrando os detalhamentos para vocês, mas é assim, pessoal, a forma de trabalhar dos softwares é muito parecida, e se tu sabe muito bem um software, pelo menos um básico de outro, tu não perde nenhuma oportunidade. Tem casos de colegas que perdem uma oportunidade, por exemplo, para fazer um projeto de uma ponte rolante, que eu ensino dentro do Fábrica de Projetistas a fazer, de ponta a ponta, o cara domina, e aí tu perde uma oportunidade de ganhar 16 mil reais num projeto de uma ponte rolante, porque o cara tá pedindo no SolidWorks e tu só sabe fazer no Inventor, ou o cara tá pedindo no Inventor, tu só sabe fazer no SolidWorks, ou o cara tá pedindo no NX, entende? Então quando tu domina assim bem um software e sabe o básico do outro, tu não vai perder nenhuma oportunidade. Eu trabalho, pessoal, com projetos mecânicos há mais de 18 anos, e eu já trabalhei com SolidWorks, já trabalhei com Solid Edge, já trabalhei com NX, já trabalhei com Inventor. Estou trabalhando novamente com o Inventor agora. Eu sempre trabalhei dentro de empresas em regime CLT durante toda a minha jornada e paralelamente fazendo projetos como autônomo também. Então nos meus últimos 10 anos eu estava trabalhando com o NX em uma empresa da indústria automotiva. Antes disso eu trabalhei 4 anos com o SolidWorks. Então fazia muito tempo que eu não trabalhava com o Inventor. E aí esse ano eu entrei para uma empresa, ano passado na verdade, entrei para uma empresa para trabalhar com o Inventor. E eu peguei rapidamente em 2 dias, porque a forma de trabalhar deles é a mesma. Então foi uma grande oportunidade para mim, Hoje eu sou um coordenador de uma área, de um time desenvolvendo novos projetos para a empresa. É uma grande empresa, tem mais de 90 projetistas mecânicos dentro da engenharia. Se tu não conhece bem a área de projetos, saiba que é uma baita área, tá, pessoal? Tem muitas oportunidades em todo o Brasil. Eu tenho o maior orgulho de ser o criador do Fábrica de Projetistas, tá aqui, que é a maior formação de projetistas mecânicos do Brasil, E nós temos alunos aí trabalhando com projetos mecânicos em todo o Brasil, e todos eles falam que tem muitas e muitas oportunidades mesmo. Então a gente tem uma comunidade de alunos lá onde o pessoal ainda passa, O pessoal faz muitas parcerias porque estão com muita demanda de serviço, aí passa serviço para os outros colegas, ou recebe uma demanda para desenvolver um projeto que é em outra região, aí tem um colega que é daquela região, vai lá e faz aquele projeto também. Então tu tem todas as oportunidades para trabalhar com projetos mecânicos, seja atuando dentro de grandes empresas, dentro de indústrias, ou trabalhando como autônomo. O projeto mecânico está em todos os setores da nossa indústria, não é só da indústria automotiva ou da indústria agrícola, ele está em todos os setores, porque ele não está somente no projeto do produto, mas também no projeto dos processos de fabricação das máquinas e equipamentos, do processo de fabricação de todos os setores da indústria. Então vamos voltar a colocar a mão na massa. Eu quero fazer um eixo ainda para vocês, não vou fazer aquele mesmo eixo ali, tá? Mas vou fazer um eixo mais simples aqui para fazer rápido aqui para vocês, para a gente poder comparar, porque eu quero mostrar para vocês a ferramenta de revolução. Então eu vou vir aqui só em medida, tá? Avaliar medida aqui para verificar o comprimento dele, que é 370 milímetros, tá? Vamos arredondar. E o diâmetro desse eixo é 60 milímetros, tá? Então 60 por, esqueci já o comprimento, 370, 60 por 370. Vamos lá, aqui primeiramente no SolidWorks, arquivo novo, peça, ok. E aí a gente vai desenhar metade da seção do eixo, tá? Então a gente vem aqui em esboço, seleciona aqui esboço, seleciona um plano, no caso vou selecionar o frontal, vou vir em retângulo e vou criar aqui metade da seção do eixo. Venho aqui em dimensão inteligente,
clico aqui nessa linha de cima, clico novamente e vou botar aqui 370, ok, Enter, que é o comprimento. E aqui eu não vou colocar o diâmetro, eu vou colocar metade do diâmetro, eu vou colocar o raio, que é o raio de 30, porque eu tenho 60 de diâmetro, certo? Então, ó, aqui está metade da minha seção. Eu vou fazer um chanfro nas pontas, mas em vez de fazer o chanfro aqui no esboço, eu vou deixar para fazer o chanfro depois do eixo revolucionado, tá? Então, eu posso sair do esboço, né? Eu vou sair do esboço aqui para mostrar para vocês, ó. Ele sai, tá ali o meu esboço pronto, ó, se eu rotacionar, somente linhas, né? E se eu vier aqui em recurso e selecionar aqui, ó, ressalto base revolucionado, aí primeiro eu tenho que selecionar aqui o eixo de revolução. Aí eu seleciono a minha linha ali do centro, ó, e ele já faz a revolução, tá aqui, ó, cego, 360 graus, ele vai transformar aqui em um eixo. Aí eu dou OK e já tá ali o meu eixo. E aí eu quero fazer o chanfro aqui nas pontas. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, em Fillet, clico nessa setinha aqui embaixo, seleciono o chanfro e aí clico aqui tanto em uma ponta quanto na outra. E aqui em vez de 10 milímetros, ó, eu vou alterar aqui para 2. Ok. Ó, aí fez um chanfrinho de 2 milímetros aqui em cada ponta do eixo, tá? Fiz um eixinho simples aqui para poder comparar aqui para vocês conhecerem essa ferramenta aqui, que além da extrusão, né, que a gente fez antes, ressalto base extrudado, agora a gente utilizou o ressalto base revolucionado. E aqui no Inventor, aqui em 3D Model, antes a gente utilizou o Extrude, que é o ressalto base extrudado, e agora nós vamos utilizar o Revolve, que é o ressalto base revolucionado lá no SolidWorks, tá? Então vamos ir aqui em Novo, Standard IPT, Create, vou selecionar aqui o esboço, selecionar aqui um plano, vou em retângulo, seleciono aqui uma linha, um ponto aqui no centro, arrasto, clico novamente. Ah, tu viu que ele está em polegada, né, pessoal? Então, eu acho que se eu digitar milímetros aqui ele até vai, tá? Senão eu vou ter que alterar lá. Então, vou digitar aqui 370 mm. Enter. Ah, ok, ó, 4,567 polegadas, que é 370 milímetros. Vou selecionar aqui e vou digitar 30. Enter. Opa, ficou 30 polegadas. Tem que digitar 30 milímetros. 30 mm. Enter. Agora sim, Finish Sketch. Só que eu não gostei de ficar aparecendo aqui em polegadas. Vamos alterar, né? E aí depois, se a gente alterar antes e salvar o arquivo, ele fica sempre, tá? Mas como eu não fiz isso antes, tem que fazer agora. Manage. E... Não é Manage. É Tools. Document Settings. Units. E eu altero aqui de polegadas, né? Int para milímetro. E aqui eu vou alterar para quilograma também. Aplicar. Close. Agora sim, ó, 370, 30, tá? Mas a mesma coisa que a gente fez no SolidWorks. Agora eu vou selecionar aqui o Revolve. Aí eu vou ter que selecionar aqui o eixo de revolução. Dar um OK. Ele já fez o eixo. Agora aqui embaixo de Fillet. Pode ver que é a mesma coisa, pessoal. Embaixo de Fillet tem a setinha, né? Ah, não, aqui não é embaixo. Tá do lado aqui, ó. Chamfer, tá? Mas é muito parecido. Seleciono uma ponta. Seleciono a outra, já está ali, ó, 2 milímetros, senão é só alterar e dar um OK. Vocês viram como realmente os softwares são muito parecidos, pessoal, e ele é assim todo ele, tá? No detalhamento, no modelo 3D, na chapa metálica, muda algumas coisinhas, muda. Uma é um pouco melhor numa coisa, outra um pouco melhor em outra, mas os softwares são muito parecidos, e eu quero que tu aprenda isso, né, cara? Nós não vamos perder para um software, se a gente perder para um software, a gente vai ganhar de quem, né? Então eu quero que tu se torne um projetista mecânico, né, de sucesso, que tenha condições de trabalhar com qualquer software, não perca nenhuma oportunidade, trabalhe em uma grande empresa, né, seja um profissional autônomo de sucesso aí. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, se tornar aí um stakeholder, né? Quem são os stakeholders? Dentro da gestão de projetos, stakeholder são as partes interessadas no projeto. E aqui nesse projeto que eu faço nas redes sociais, vocês são o stakeholder mais importante desse projeto que eu faço aqui. Por isso que eu chamo vocês de stakeholder. Então quando tu te inscreve no meu canal ou quando tu me segue lá no meu Instagram, tu não é um seguidor, não é um inscrito, tu é o meu stakeholder, tá? E aí futuramente, se vier a se tornar meu aluno do Fábrica de Projetistas, pode ter certeza que eu tô lá sempre dando o meu melhor, sempre ajudando todos os alunos para que todos realmente
realmente atinjam seus objetivos na área de projetos mecânicos. Então é isso aí, se ainda não me conhecia, um prazer. Se tu já me conhecia, nos vemos no próximo vídeo. Não deixa de me seguir lá no Instagram também, se ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição.